Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Davi e seja bem-vindo para mais uma aula aqui no canal. Galera, na aula de hoje a gente vai criar uma animação com transição de tempo. E aí, quer aprender? Então já chega no like e vem comigo. Pessoal, então a gente já está aqui com o nosso Lumion aberto, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer para poder criar aquela cena com a transição de tempo, né, é criar o caminho que a gente quer que a nossa câmera faça, certo? Então para isso a gente vai vir aqui em filme. Vamos criar aqui um filme novo, vamos vir gravar, e eu vou criar mais ou menos uma cena daqui, então vou dar um take aqui, e vou levar minha câmera mais ou menos até aqui, e vou salvar, vou dar um concluir aqui, e vamos ver como que ficou, isso, exatamente isso que eu queria. Só que acontece que ficou um pouco rápido, tá vendo? Como que a gente resolve isso? A gente pode vir aqui em editar e bem aqui a gente tem essa opção para poder modificar, né, o tempo desse vídeo. Então eu vou colocar aqui que eu quero 8 segundos mais ou menos. Vou voltar aqui e vou dar um play e a gente já vai ver que ele ficou um pouco mais lento, um pouco mais suave, certo? Então é essa velocidade aqui que a gente busca. Beleza. Com o nosso caminho feito, né, a gente criou essa cena aqui, onde ele começa aqui e vem até o final. O que a gente busca nessa cena? Né? A gente quer que no começo ele comece ali durante o dia, certo? E ele finalize a nossa cena aqui durante a noite, talvez com o céu estrelado, as iluminações, certo? Então para isso, o que eu fiz aqui na nossa cena? Eu já joguei alguns pontos de luz aqui, ó, tá vendo? Eu já coloquei luz praticamente na fachada inteira da casa. E esses pontos de luz vão ser o que vão acender, né, ao final da nossa cena, que vai dar toda aquela magia na hora do final, com o anoitecer e tudo mais, né? Então, a gente já criou a nossa cena. Agora a gente vai adicionar alguns efeitos, né? Então, eu vou vir aqui em estilo personalizado e vou colocar um efeito padrão mesmo do Lumion, né? Ou se você quiser, você pode vir aqui em menu, em arquivo, e você pode carregar o seu efeito também, né? Às vezes você já tem algum preset, alguma coisa salva, e você pode carregar eles aqui, beleza? Mas para essa aula eu vou usar aqui um estilo do próprio Lumion. Eu vou pegar aqui um estilo realista, né? Um estilo padrão do Lumion, né? E beleza. Uma novidade aqui do Lumion 10 que eu gostei bastante e ajuda bastante é essa opção que quando você cria algum efeito, no caso eu coloquei um efeito aqui pronto, se eu der um clique na tela, ele já renderiza, ou seja, ele mostra uma prévia para mim, né, de como está ficando a iluminação e tudo mais. Então essa é uma novidade muito boa aí do Lumion 10 que agregou bastante. Beleza? Então vamos dar sequência aqui ao nosso efeito. Outra coisa que a gente vai precisar modificar aqui agora primeiro passo. Vamos trabalhar aí o céu, né, no caso a iluminação das nuvens, do sol, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar esse efeito de céus reais. Porque no caso ele é um HDRI, né? E esse HDRI no caso é uma imagem. E a gente não vai conseguir manipular a questão do sol, né? A questão do movimento das nuvens. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai desativar ele aqui, certo? E a gente vai vir e adicionar um novo efeito. Então a gente vai vir aqui em céu. E a gente vai adicionar aqui, ó, céus e nuvens, né? Porque a gente consegue daí ter essa manipulação, né? A gente consegue ter esse controle de manipular aqui a posição, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos voltar aqui a nossa câmera lá no começo, beleza? Então aqui a gente tem algumas configurações, certo? A gente tem a posição aqui, ó, das nuvens, a gente consegue modificar aqui a questão de velocidade, isso aqui é realmente na hora que você estiver fazendo um vídeo, alguma coisa assim, né? E aqui a gente tem mais algumas configurações, mas a princípio a gente vai focar aqui, certo? Então, você percebe que aqui tem algumas chaves, né? Tá vendo? Tem algumas linhas aqui que a gente consegue manipular aqui a questão da movimentação, né? Então é essas chaves que a gente vai utilizar para poder criar aqueles efeitos, certo? Então eu vou voltar o meu vídeo aqui, ó, no começo, certo? Eu vou dar aqui uma melhorada na questão da quantidade de nuvens, né? Vou deixar mais ou menos assim para a gente conseguir ver o efeito mesmo, tá? Mas isso aí é questão de configurações, depois vocês podem estar configurando da maneira que vocês quiserem. Mas para a gente aqui fazer um teste, para vocês conseguirem entender como que funciona na prática mesmo esse efeito, eu vou deixar ele aqui bem alto mesmo, né, para aparecer mesmo, para ficar bem grotesco aqui mesmo a nuvem aparecendo, certo?
Então, aqui em posição, tá vendo que se a gente movimentar aqui, ele vai mexer, certo? Então, a gente vai deixar no 0 aqui e vamos adicionar uma chave. Lembra que a gente tem que estar com a posição aqui, ó, no 0, não pode estar movimentado. Ele tem que voltar, a gente tem que voltar a nossa câmera aqui e a gente vai adicionar uma chave aqui, certo? A partir do momento que a gente adicionou uma chave, a gente definiu uma posição, né, para essa nuvem, né? Se a gente andar aqui, ele vai movimentar, certo? Então vamos jogar mais ou menos até aqui assim, ó, no meio, né? E vamos definir uma outra chave final, certo? Então aqui a gente pode definir, né, a posição dessas nuvens. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, assim, essa posição aqui. Então depois que a gente criou essas chaves, né, a gente consegue movimentar aqui e a gente vê, né, que as nuvens estão movimentando, certo? Então era mais ou menos esse o efeito que eu queria mostrar para vocês. Então, vocês percebem que chega aqui, ela para, né? Porque a gente definiu que ela vai se movimentar daqui até nesse outro ponto que a gente criou, certo? E aqui no final, ela vai ficar estática de novo. Então, a gente já tem aqui, a gente já criou aqui o nosso efeito de céu, né? Movimentando. Então, agora a gente vai definir a questão do sol, certo? Então, para isso, a gente vai voltar aqui, né? E a gente vai lá adicionar um sol. Então vamos lá em sol e vamos colocar o sol para rodar aqui, beleza? Para o sol é a mesma coisa, galera. A gente também aqui tem as chaves aqui do lado, certo? Aqui a gente consegue ver a altura do sol, né? Deixa eu ligar ele aqui, a altura do sol, beleza? E aqui a gente tem a rotação. A gente consegue rotacionar ele. Jogar mais para a fachada, jogar ele lá para o fundo. Certo? Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui na fachada. Certo? Então, lembrando, voltou a câmera até o final. A gente vai aqui, ó, na altura dele. Ó, pessoal, vamos colocar ele bem lá no alto. Isso, mais ou menos aqui. Eu vou criar uma chave aqui também. E agora eu vou jogar lá pro final, certo? O nosso vídeo. E aqui eu vou criar outra chave. Criei essa chave e agora eu vou definir como esse sol vai terminar nessa última chave. Que no caso eu quero que ele termine caindo, anoitecendo. Beleza? Então, salvo. Agora a gente pode voltar aqui e a gente pode dar um play para ver como que ficou isso. Certo? Eu vou acelerar aqui e a gente pode ver, ó, lá na sombra que o sol vai caindo e vai anoitecendo. Certo? Tá travando bastante porque tá com muito efeito de iluminação, as luzes também. Mas olha o efeito que ele dá no final, pessoal. Ele começa lá durante o dia, né, com as nossas nuvens, e ele termina aqui com o sol descendo e ele termina com as nossas luzes acendendo. Então, outra dica que eu vou dar para vocês aqui é que durante o dia vocês estão percebendo que a luz não está acesa, certo? E quando anoitece, vou colocar aqui para vocês, e quando anoitece, elas acendem automaticamente. Como eu faço isso? É uma configuração que vocês podem fazer na iluminação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou selecionar uma aqui, e vocês têm que estar com isso aqui ativado, ó. Normalmente, por padrão, ela vem aqui, ó, desligado, em off. Só que você tem que ligar aqui, ó, você tem que colocar em ativação noite, você tem que colocar em on, porque daí ela já fica com essa configuração. Durante a noite ela fica acesa e quando está com a luz, né, quando ele percebe a iluminação do sol, ele já apaga, né? Então ele fica com essa, ele fica automático, ó. Acendeu, apagou, acendeu e apagou, beleza? Então é assim que faz para poder configurar a iluminação para ela ficar automática, beleza? Agora eu vou renderizar esse vídeo aqui. Para renderizar é simples, a gente vem aqui em renderizar clipe e aqui tem as configurações, né? No caso aqui eu vou colocar uma qualidade bem baixa mesmo para não demorar muito. E vou colocar aqui só um HD mesmo. Então eu vou renderizar rapidinho isso aqui e já a gente volta. Pessoal, então acabou de renderizar aqui, eu vou dar um play pra gente ver como ficou. Tá vendo que as nuvens já estão movimentando, tá aquela coisa, o sol tá descendo. E ele termina realmente como a gente queria à noite. As nuvens são tão bem rápidas, assim, bem grotescas mesmo pra gente entender o efeito. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente deixa um pouquinho mais suave, né? Fazer esse efeito das nuvens um pouquinho mais devagar. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que faz essa segunda parte. Vamos lá! Então depois a gente pode fazer algumas configurações aqui.
para dar uma melhorada, né, no efeito. No caso aqui as nuvens estão bem cheias, né, estão aparecendo bastante, elas estão bem rápidas, né. E como que a gente corrige isso? Então a gente pode fazer algumas configurações aqui também. Então, por exemplo, a gente pode mexer aqui, ó, principais quantidades de nuvens, a gente pode diminuir, entendeu? A gente pode deixar menos nuvens. Outra coisa que a gente pode melhorar também aqui, ó, suavidade das nuvens, a gente pode deixá-las mais suave, uma coisinha mais suave, uma coisa mais tranquila, olha que legal. Então vamos vir aqui, ó, nas principais quantidades também, vamos diminuir, vamos deixar mais ou menos assim, certo? E naquela velocidade, como que a gente resolve aquela velocidade? A gente vem aqui, ó, velocidade da nuvem, vamos voltar aqui a nossa câmera, ó, vamos deixar ela aqui no nosso zero aqui, vamos criar uma chave de velocidade aqui, vamos jogar lá para o final, certo? Vamos criar outra chave. E vamos colocar aqui que a gente quer só um pouquinho. Vamos colocar aqui mais ou menos um aqui. Tá ótimo. Certo? E aqui ela vai ficar mais suave. Ó. Pode ver que já deu uma melhorada. As nuvens estão mais suave. Eu vou pôr para renderizar esse aqui também para a gente ver a diferença. E depois vocês podem trabalhar a questão do reflexo, né? Pode melhorar a questão aí da iluminação, se vocês querem que o sol desçam na parte de trás do projeto, né? Então isso aí daí é questão de gosto, a gente vai mexendo nas configurações aí e vai brincando, né, para fazer essa animação aí do nosso jeito. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E agora eu tô com uma novidade legal. Se inscreve aqui no canal do Telegram, que quando tiver alguma coisa nova, algum vídeo novo, eu vou avisar vocês em primeira mão e eu vou colocar conteúdos exclusivos dentro desse canal do Telegram. Então se você se interessa em aprender mais sobre Lumion e quer aí aprofundar mais seus conhecimentos, se inscreve aqui, tá na descrição o link, é só acessar lá e entrar, vem pra dentro que eu te espero lá. Valeu, é nóis, tchau!